Ave Maria e São José. Vocês acreditam que olha a hora que eu vou conseguir fazer essa novena do Espírito Santo? Olha que coisa. A gente se organiza para fazer isso bem cedinho, mas não é todo dia que dá. Mas mesmo no dia que não dá, a gente faz mais tarde, mas a gente faz. Que o importante é fazer, é não faltar nenhum dia. E hoje é o dia 7º dia da novena, onde nós vamos refletir, aprender, considerar e colocar em prática, né, gente? Porque o bom da novena é que é uma batalha espiritual, mas a gente sai dela melhor do que a gente entrou, tá bom? Então vamos lá entender aqui, cadê o dia 7? Para a gente começar com o pé direito. Bora lá? Tô aqui no 2º dia, pensa, gente. Mas tá bom, eu tô tão feliz que a gente tá fazendo essa novena juntos. Eu nunca fiz novena assim. Eu sempre acompanho a novena dos outros padres, de outros canais, né? Mas Deus nos deu essa novena e muitos me pedem essa novena, eu não tenho a novena, por quê? Porque é uma novena que foi colocada em papel, a pessoa me tirou uma foto, ó, é uma bênção. E essa novena foi a primeira, quem entrou aí agora não sabe, pode começar a novena mesmo sendo o 7º dia, porque ela te dá 300 dias de indulgência, cada dia da novena realizada, e ao final dela, estando em estado de graça, rezando para o Santo Padre, assistindo a missa de Pentecostes, você recebe indulgência plenária. Olha que graça. Isso é muito lindo, gente. 7º dia, primeira consideração. Eu deveria ter, ó, o quê? Bora rezar primeiro? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer o Veni Creator pelo livro da consagração. Eu acho que é o mais bonito de todos que eu já fiz. Vamos lá. Vinde, ó Espírito Santo, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Glorifiquei... Peraí, gente. Para, Giovana. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça. Agora vai. Dá boa noite, vai. Fala boa noite. Então vai estudar. Vai estudar, vai. Não. Filho, eu tô rezando. Não, agora eu tô rezando. Vai. Vou apagar a vela. Vai, Gigi. Vai. Sabe o que é isso? Vida real. Vida real. E eu gosto, sabia? Porque elas estão percebendo que a gente faz e faz com elas, faz, sabe, para os outros, para nós. Isso tudo traz paz para nossa casa. Se isso daqui fosse um momento onde elas não pudessem ser criança, não teria sentido. Entendeu? Então, bora continuar? Eu vou voltar, tá, gente? Porque a gente reza direito. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este, transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, e em vós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também. E o que de ambos procedei, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora sim, 7º dia, primeira consideração. Eu deveria ter conservado a pureza e a inocência batismal,
Que felicidade seria então a minha alma! Mas só Deus conhece o número de pecados com que tão indignamente manchei minha alma. Quantas lágrimas não deveria eu derramar por ter perdido a pureza e a inocência. Entretanto, em minhas mãos está recuperar minha primitiva pureza. Ó Espírito Santo, fonte de água viva, vem lavar as manchas do meu pecado. Misturada às minhas lágrimas, esta água divina será para mim um banho salutar. Que lindo, que lindo. Não dá para a gente querer voar, a gente não tem asas, a gente vai se sujar, mas nós precisamos pelo menos procurar caminhos onde não tenha tanta lama. Assim a gente suja menos o pé, né? E aí a gente consegue manter-se mais tempo sem se sujar. Sujar faz parte da nossa condição. Segunda consideração. Queixo-me sempre de não me sentir atraído pela Santa Comunhão, nem pela leitura de livros de piedade, de não ter lágrimas para chorar meus pecados, tal como desejo. Em suma, de ser duro como um rochedo, seco como a areia do deserto e como a terra desolada pelo ardor do sol. Se assim é, por que não exponho ao Espírito Santo essas necessidades de minha alma? Não é ele a chuva benfazeja que refresca a orvalha aos corações? Digamos sem cessar: vinde, Espírito Santo, minha alma está como a terra sem água. Por que não lhe pedimos mais inclinação pelas coisas de Deus? Todavia, não devemos fazer-lhe este pedido só por amor às consolações, mas, isto sim, para podermos, com o seu socorro, produzir abundantes frutos de salvação. Então, não adianta a gente querer ficar pedindo o Espírito Santo somente para tirar vantagem, né? Mas para que nós sejamos para os demais fonte também desta água viva que transborda, né? Essa é o caminho. Terceira e última consideração. O Espírito Santo é também um bálsamo que cura feridas. Se eu pudesse ver o lastimoso estado de minha alma, quantas chagas descobriria nelas. Muitas feitas pelo pecado grave e outras muitíssimas pelo pecado venial. Essas menores e menos profundas, porém, muito mais numerosas. Tem gente que não se preocupa com o pecado venial, mas ele também ofende a Deus. E ele acaba nos levando ao pecado mortal. Então a gente precisa ter muito cuidado para a gente não falar, não, mas isso daqui Deus perdoa. A gente precisa ter mais cuidado com a nossa caminhada para que a gente não perca tempo. Aproveita. A gente não sabe que dia que a gente vai morrer. Então quanto mais a gente aproveitar hoje, melhor fica, né? Aí ele fala o seguinte: não estou eu todo coberto de feridas como o pobre viajante do evangelho assaltado pelos ladrões? Que hei de fazer senão prostrar-me humildemente ante o Espírito Santo, como fazem à porta do templo estes infelizes roídos de úlceras, implorando a assistência das almas compassivas, e mostrar com profundo sentimento de dor e confusão as chagas de minha alma a este caridoso médico. Ele se compadecerá do meu estado lastimável e sua virtude poderosa derramará sobre mim um bálsamo salutar. Que lindo! Pontos a refletir. Sobre a tibieza. 1. Acaso me esqueço das orações da manhã e da noite? Ou faço sempre esses exercícios espirituais com diligência e atenção? 2. Assisto ao santo sacrifício da missa quando me permite os deveres? Achando-me na igreja, falta modéstia e ao respeito devido à casa de Deus? Tenho escandalizado o meu próximo com o meu ar dissipado, preenchendo meus exercícios de piedade? Sou verdadeiramente recolhido em seu interior? 3. Porventura me acostumei a aproximar-me
dos sacramentos com tibieza, aborrecimento ou desrespeito? Antes da confissão, sou diligente em excitar-me à dor de meus pecados, pela consideração dos motivos sobrenaturais da vontade de Deus, de minha ingratidão para com Ele? Será que a gente realmente se despe nas nossas confissões? Será que a gente rasga a nossa alma e se coloca de fato a se derramar diante do Cristo, que ali se encontra em persona, através do Padre? Ou será que a gente vai confessar só aquilo que está mais exposto? Será que a gente avança para águas mais profundas e se observa para poder entender suas reais intenções? Um exercício que me foi passado e que foi muito legal é o fato de você procurar relembrar os pensamentos que você nutre quando ninguém está por perto. Quando você deita, quando você está num ambiente assim silencioso, quais são os pensamentos? Quais são as questões que você geralmente não verbaliza para ninguém, mas que estão ali o tempo todo na sua mente? Será que aquilo ali não está te movendo para um sentimento ou para uma situação que você desenvolve que aquilo te incomoda? Então, um exercício muito bom de avaliação, de exame de consciência é falar: o que é que eu fiz hoje que me deixou angustiado, triste, magoado, ou que eu teria vergonha de fazer novamente? Isso pode te levar a um processo mais fácil de encontrar ali aquele erro que te incomoda e que você precisa melhorar. E quem faz isso? O Espírito Santo. Reflexão. Farei uma pequena penitência cada vez que tiver omitido por negligência qualquer de meus exercícios de piedade. Então, não consegui rezar o terço, vou fazer uma penitência. Não consegui rezar o terço da misericórdia, vou fazer uma penitência. Não consegui rezar o terço das lágrimas, vou fazer uma penitência. Vou me, esforçar a realizar como ato de amor e não somente uma obrigação, como uma reparação, como um consolo ao coração de Jesus que é tão ofendido. Jaculatório. Divino Espírito Santo, purificai minha alma, rogai-a, curai-a. E agora acabou. Acabamos o 7º dia, amanhã a gente começa o 8º, se Deus quiser. Vamos encerrar com a jaculatória do Espírito Santo e a Salve Rainha, rogando sempre a intercessão dessa fidelíssima esposa que o Espírito Santo ama tanto. Um grande beijo para quem acompanhou aqui, bom demais. Amanhã tem mais, se Deus quiser, venham também, tá bom? Aproveita, porque indulgência não é coisa para a gente poder descartar não, E essa foi a primeira novena que o mundo já pôde experimentar. Foi Nossa Senhora que ensinou. Então, bora lá. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente e piedosa, doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém? Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem que fazer o sinal da cruz. Até amanhã. Que menina. Mãe. Não, você não fez essa cara. Giovana.